Oi, tudo bem? Hoje eu vim fazer você pensar sobre que tamanho que você está dando para o seu Deus. A gente tem mania de falar assim, não aconteceu ainda porque Deus está caprichando. Deus está demorando porque está caprichando. Mas você já parou para pensar que Deus não precisa de tempo para caprichar? Você já parou para pensar que Ele criou o mundo inteiro em 6 dias com tudo que nele há? Você parou para pensar nisso? Então, por que será que as coisas de Deus não estão acontecendo na sua vida? É uma coisa para se pensar, né? Lá em Eclesiastes 3, ele fala assim que há tempo para tudo nessa terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo para tudo debaixo do céu. Foi escrito por Salomão. Ele foi o rei mais sábio que teve aqui na terra. E se há tempo para tudo, por que será que as coisas demoram? Não é porque Deus precisa caprichar, até porque Deus é Deus. Deus, ele já faz tudo com capricho. Ele fez eu no capricho, ele fez você, com cada detalhe seu, com cada coisa sua de defeito, de qualidade, com tudo, com todos os seus detalhes. Hoje eu estava vendo um podcast do Hernando Dias Lopes, ele falando que se você pegar um DNA seu, uma partícula que seja e abrir, ela vai ter um tamanho imensurável. Você acha que um Deus que faz esse tipo de coisa, que criou todas as coisas em poucos dias, ele precisa de tempo para cumprir as promessas que ele fez para você? Quando você para refletir, você começa a fazer o quê? A tirar o foco de Deus e a se autoanalisar. Por que será que Deus não cumpriu as coisas que me prometeu? Por que será que eu tenho tantas coisas ainda para acontecerem na minha vida? O que será que eu não estou fazendo para alcançar? Não é assim? Porque se algo não aconteceu, é porque algo dentro de você ainda precisa ser mudado. É porque algo da sua vida precisa ser tirado. É porque algo na sua vida precisa mudar. No seu comportamento, nas suas atitudes, enfim, na sua mente, no seu coração, em alguma área precisa mudar. E Deus, quando Ele quer trabalhar na gente, Ele trabalha na área específica que precisa ser mudada. Se você precisa de paciência, Ele vai te dar ocasiões para você trabalhar a sua paciência. Se você precisa de domínio próprio, Ele vai te dar situações onde você vai ter que negar a sua carne, os seus sentimentos, as suas emoções, para até que você tenha controle. Deus não vai dar as situações e te abandonar. Tipo assim, Renata, se vira aí para você aprender. Se vira aí com essa situação para você aprender. Não. Você buscando Ele, orando, lendo a palavra dele, você vai sendo orientado de como passar por aquilo, de como vencer aquela situação. Porque, gente, deserto não é lugar de morada. Essa é uma frase que eu vou sempre repetir quando for necessária. Deserto não é lugar de morada. Se você está passando por uma situação difícil, não é para você ficar parado ali e acostumar com aquela situação. É para você levantar, tomar a frente da sua situação, tomar posição e seguir em frente. Colocar nas mãos de Deus sempre tudo que você for fazer e assim seguir e alcançar a vitória. Quando você estiver em dúvida de como agir, pense como se Jesus tomasse a frente da sua vida, como se Ele fosse viver no seu lugar. Quando você for fazer qualquer coisa, se pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Porque na criação, Deus fez o homem como? Fez o homem à imagem do macaco, por exemplo, como dizia que a gente veio de uma evolução do macaco? Não. Ele fez o homem à imagem do robô? Não. Ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, tudo que nos afasta dessa realidade nos afasta do nosso propósito, nos afasta
dos objetivos que nós temos com Deus e das promessas que Ele tem na nossa vida. Então, toda vez que você sentir que está dando um passo para trás, que está preso em algum lugar no seu deserto, olha para Deus, pergunta para Ele o que o Senhor faria na minha situação. Senhor, não estou conseguindo ver nem o que o Senhor faria na minha situação, então me ajuda, me aconselha, me manda uma direção clara para que eu possa te entender. Porque, gente, Deus, se você tiver um relacionamento com Ele, Ele vai falar com você de forma que você entenda. Porque Ele veio para essa terra, tem uma parte que Ele fala em parábolas, porque quem precisa entender vai entender. E quem não precisa, não vai, entendeu? Porque não que os números dos escolhidos já estejam prontos aqui na terra. Até o momento que você se arrepende, né? Se a pessoa se arrepender, ela vai ter chance de viver a vida eterna com Jesus. Se arrepender verdadeiramente e não praticar as suas más obras novamente. Mas Ele sabe a forma com que cada servo dele vai entender e vai compreender a sua palavra. Tem gente que compreende mais falando de certa forma, ou usando profetas, ou ouvindo a voz audível do Espírito Santo, ou por um louvor que você ouve em algum lugar, ou na sua igreja, ou na sua casa. Eu vou contar uma situação que eu vivi e Deus falou comigo através de um louvor. Eu estava na minha casa orando num momento que eu estava passando uma situação muito difícil. E eu estava orando e chorando. E o pastor da minha igreja uma vez falou assim, quando você fica lá conversando com Deus, você vai, ajoelha, fala. E quando Ele vai falar com você, você fala amém, levanta e vai embora. Por que você não espera Deus te dar a resposta, falar com você ali? Que a gente sempre está com pressa de orar, né? Ora e, Senhor, eu quero isso, me ajuda nisso, obrigado por tudo, amém, e vai embora. E aí você não dá nem a oportunidade de Deus falar com você. E naquele dia eu fiquei no meu quarto, na minha cama, lá sentada, lá que eu não conseguia, tava tão tenso assim a situação que eu não conseguia ficar de joelho. Aí eu orei sentada mesmo, fechei meu olho, conversei com Deus, falei, Senhor, o Senhor tá vendo tudo, e conversei com Ele um tempão, falei. Acho que eu fiquei mais de uma hora conversando com Ele, que eu nem vi passar o tempo. Nisso, meu marido tava fora de casa e ele foi pra dentro de casa e nosso quarto é colado com a cozinha, né? E ele tava na cozinha mexendo em umas ferramentas e tal, e ele colocou louvor pra ouvir. Aí, quando ele chegou na cozinha, que ele tava ouvindo os louvores lá, eu acabei minha oração, né? Um tempo depois, aí eu falei, Senhor, agora eu vou ficar quietinha pra te ouvir. Me manda uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Porque sozinha, sem direção e sem sentir que o Senhor tá comigo nesse processo, eu não vou conseguir. E eu lembro claramente, eu acabei de falar isso, o louvor que ele estava ouvindo acabou e começou um outro. Aquele louvor foi a resposta da minha oração inteira. Aí eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, se és tu, confirma para mim de alguma forma. E sem que o meu marido tivesse colocado novamente, aquele louvor tocou de novo. Ele tocou 2 vezes. Eu perguntei até pro meu marido depois, eu falei, foi você que voltou o louvor? Ele falou, não, tava tocando no aleatório. E tocou 2 vezes aquele louvor. Então, se você quer saber por que talvez algumas coisas não andem, ou que o seu processo está difícil, o que o Senhor quer da sua vida, ore, converse com Ele, mas também espera, tenha o tempo dele falar com você. Aguarde o Senhor falar com você, que você vai ver, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar o conforto, Ele vai te dar o alívio que você precisa para passar por aquela situação. A gente trocando o fardo com Ele, o fardo de Jesus é leve. Então, que nós possamos saber ter essa direção, esse entendimento de esperar o tempo de Deus e de andar
direcionados por Ele. Amém?